E aí, tá de Chico? Bora mexer nesse vespeiro que ganhou muita repercussão, explodiu de ontem para hoje, depois da declaração pós-jogo do Neymar. Só pra gente relembrar, olha só o que ele falou. Acho que acordou meio... acordou de Chico e veio assim pro jogo hoje, não podia nem... Olha, eu admito que na hora da declaração eu não vi problema algum, sobretudo porque eu cresci ouvindo as mulheres ao meu redor falando desse jeito. Vou dar um exemplo. Capela, não me enche o saco hoje que eu tô de Chico. Capela, nem vem que eu tô de TPM. A vida inteira eu ouvi esse tipo de coisa. Da minha irmã, das minhas amigas, das mulheres do meu convívio diário. Praticamente todas soltaram em algum momento uma frase desse tipo. E eu confesso que hoje em dia ainda acho que tem muito mimimi espalhado por aí, tem sempre um abutre atrás da porta para atrapalhar a vida de alguém, só que eu acho que deixa de ser mimimi quando um grupo se sente atingido de alguma forma. Então, para não sair groselhando por aí, eu hoje parei, demorei para fazer o vídeo e falei assim, ó, deixa eu ouvir as jornalistas mulheres, para entender o que elas têm a dizer. Eu acompanhei todos os comentários, na íntegra, na Cazé, na ESPN, na Globo, no Sport TV, todos os comentários na íntegra, sem exceção. E na moral, eu acho que as pessoas estão muito radicais. Você pode até achar que foi uma colocação infeliz, inadequada, seja lá o que for. Cada um pensa e entende o que quer. Só que eu acho que assim, decretar que o Neymar é machista, ou que é uma forma de preconceito que mata a mulher todos os dias, pessoal, pera aí um pouco também. Eu vou falar por mim, eu nunca pensei que esse termo, você tá de Chico, você poderia se sentir ofendida. Nunca. Justamente como eu disse, eu cresci ouvindo esse tipo de coisa das mulheres. Logo pra mim, a partir do momento que eu ouço das mulheres, passou a ser algo normal. Não é que um homem fala, pega e vira uma verdade. As mulheres falavam no meu entorno. Então eu cresci normalizando isso. Hoje mesmo, antes de fazer esse vídeo, eu perguntei para várias amigas sobre o tema, para poder opinar, com embasamento, e todas falaram que é uma babaquice se doer por esse tipo de coisa. Então, vocês entenderam como é uma parada muito dividida? Então por que vocês, mulheres, muito mais evoluídas que nós, nesse sentido do que ofende ou não vocês, por que vocês não expõem esses pontos com mais ações? Vou dar um exemplo, vocês colocarem na prática. Eu acho que é muito melhor esse tipo de coisa do que já chegar apontando o dedo e buscar esse cancelamento. Eu não tô falando que esse é o caso, só que como tá cheio de grupo de militante para destruir qualquer um que pense diferente, a coisa esculhamba demais. E tem um detalhe que eu queria citar aqui. Tá cheio de homem, cheio de falso moralista aí, que tá comprando essa briga, cada um compra o que quiser. Só que é o primeiro a falar um monte de groselha de uma mulher quando tá nos amigos, no bar, no futebol e o caramba. Eu acho que assim, tem muita coisa que se usava no passado que hoje não cabe mais. Muita coisa que a gente falava lá atrás não cabe, nem por sacanagem, por brincadeira. Só que não vai ser destruindo a reputação ou cancelando as pessoas que as coisas vão mudar como elas precisam mudar. Ações, iniciativas, fazer uma reeducação de forma leve, interativa, debatendo em alto nível, sem lacração. Não pode ser nem o nós contra eles e nem o hoje tudo é mimimi. O equilíbrio nesse debate ele é fundamental, mas aí eu faço a pergunta do milhão. Tem alguém realmente disposto a fazer isso? Não me parece. Quer dizer agora que o Neymar cometeu misoginia? Não, isso só pode ser sacanagem com a minha cara. Misoginia porque o Neymar usou uma expressão que todo homem usa no Brasil. Inclusive os homens vagabundos da imprensa que estão falando que ele cometeu misoginia já falaram isso e eu tenho certeza. O Neymar disse de forma irônica sobre o árbitro da partida que ele estava de Chico. Todo homem, quando está brincando, inclusive com vários outros homens, com mulheres, eles falam, que houve que você está de mau humor? Está de Chico? O que isso quer dizer? Está de TPM? Está menstruada? Né? Isso é uma brincadeira. E aí essa imprensa imunda que a gente tem, é por isso que é tão perigoso que seja aprovado esse PL da misoginia. É muito bom, a Câmara dos Deputados está olhando para tudo que estão fazendo, já tornando o assunto apelativo, antes que esse PL seja aprovado pela Câmara. E eu torço que ele seja reprovado. Por quê? Porque eu sou contra as mulheres? Não.
mas eu sou contra a palhaçada. Eu sou contra a forçação. Eu sou contra a lacração. Quer dizer que o Neymar, para essa mídia que é de esquerda, cometeu misoginia. Curioso, né? Logo o jogador que assumiu ser de direita, logo o jogador que assumiu que ia votar no Bolsonaro. Não é coincidência. Desde que o Neymar se assumiu de direita, a imprensa imunda e vagabunda tenta atacá-lo de forma covarde. Não pode se acusar alguém de misoginia, de preconceito contra a mulher, de ódio contra a mulher, que é o significado de misoginia, porque disse que o árbitro estava de Chico, porque o árbitro estava nervosinho no jogo. É ridículo. E nós que somos contra essa lacração patética e contra essa imprensa vagabunda, a gente precisa se pronunciar sobre isso. É um absurdo, é covarde. E é covarde, a gente sabe bem por quê. Para politizar. E não porque muito vagabundo dessa imprensa está preocupado com o direito das mulheres. Não deixe se enganar. Fala, rapaziada, vamos logo nessa polêmica, né? Conversar sobre essa história do Neymar. Acordou de Chico. Olha, eu não vou defender o Neymar, a expressão tá errada, mas eu vou falar uma coisa que ninguém quer falar. Eu tô no aeroporto, vou viajar e vem refletindo sobre isso até aqui. Sabe, o cancelamento virou uma bela de uma arma na mão desses imbecis, né? Que loucura é essa que a gente tá vivendo? Tanta coisa pra nós reivindicarmos. A gente tá tendo que nos posicionar porque alguém falou que o outro estava de Chico. Então eu quero que vocês me digam, onde é que estavam esses defensores das mulheres quando outros fizeram a mesma coisa? Mas não, né, rapaziada? Neymar falou, vira notícia mundial. Cancelamento geral, cancelamento pelos imbecis de plantão. Cadê essa mesma energia pra gente falar de tantas realmente relevantes temas, galera? Ah, para com isso, cara, é muita imbecilidade, tantos temas realmente relevantes pra gente levantar nesse momento, mas não, vamos falar do Chico. Vou te falar a verdade, essa expressão era comum na minha época de menino. Meu pai falava, seu avô falava, seu tio falava, e na minha família tem gente que fala até hoje. E eu sei que isso não justifica, tá, rapaziada? Só tô dizendo que a sociedade evolui e a gente tem que evoluir junto, pô. Mas sabe o que é respeitar realmente uma mulher de verdade? Não é cancelar o Neymar pelo Twitter, porque isso aí não muda a vida de mulher nenhuma. É dentro de casa, é você amar sua mãe, é você respeitar a sua esposa, é você dar o exemplo pro seu filho, é educar, mano, é ensinar que seu menino, que mulher não é objeto, que mulher é igual, que mulher merece respeito. É isso que você tem que ensinar, porque cancelar é fácil. Sentar no sofá, abrir o Twitter, o X e destruir a imagem de alguém, ó, nota 1000. Eu já vi na pele isso aí, não concordo com esse movimento não. Todo mundo vira santo de um dia pro outro, mas a mesma galera que tá cancelando o Neymar é a mesma que passa pano pra um monte de gente que fala um monte de merda também. Mas viva a hipocrisia, né? Hipocrisia tá virando lixo na internet. Bora ser coerente, rapaziada. Cadê a mesma revolta quando outros fazem pior ou só vale quando dá like? Eu quero uma sociedade melhor, quero respeito às mulheres, mas respeito de verdade, não esse respeito fake de internet. Esse respeito que só aparece quando dá like. Respeito começa dentro de casa. Começa em você olhar pro seu filho e falar, isso aqui tá errado, mulher merece respeito. E eu vou dar o exemplo. Eu, como pai, vou dar o exemplo. Como marido, vou dar o exemplo. Porque enquanto a galera estiver preocupada em cancelar e não educar, nada vai mudar. E eu preciso saber de você se você concorda ou discorda, porque o debate, eu respeito todo mundo. Então pergunto pra você, você concorda ou discorda? Ou vai querer me cancelar também? Comenta aí, rapaziada. Mas comenta com argumento, não com mimimi de lacrador de internet, falou? E é bom, galera, nós lembrarmos e trazermos à tona também uma história que ficou esquecido, né? 7 anos atrás, mais ou menos, o Neymar ele foi acusado pela Nájila e sorte dele que tinha imagem pra inocentá-lo. Porque senão você imagina só, no tribunal da internet, hoje o que eu mais escuto dentro da minha casa, nos lugares onde eu vou, sabe o que é? Uma expressão, tô de saco cheio. Será que vão cancelar todo mundo que falar, tô de saco cheio? Não, acho isso uma leitura muito errada, cara. Eu não tenho a esperança de que o Neymar vai ser o cara que vai conduzir a seleção brasileira pro título. Ele não vai nem ser o principal jogador da seleção brasileira. Ele tem 34 para 35 anos, 16 cirurgias. Esquece, mano. O Neymar deveria estar lá se a gente tivesse um treinador brasileiro, pelo entendimento que a maior parte das pessoas do futebol tem. De que, pô, se o Cristiano Ronaldo tivesse
voltando de uma contusão, com 40 anos, jogando mal lá na Arábia, ele ligasse e falasse, pô, eu queria participar da minha última Copa. Você acha que a seleção portuguesa não ia chamar o cara? Claro que ia, porque você está falando do Cristiano Ronaldo, então naturalmente você iria. Né? Então eu acho que o Neymar tem que estar no grupo, ele é o ídolo dos caras, ele é a referência dos caras e tal. O Brasil tem muito a ganhar com isso. Agora, quem tem que conduzir essa seleção para alguma coisa é Vinícius Júnior, Rafinha, esses caras. A bola é deles, o momento é deles. Se eles não puderem e a gente tiver que buscar um cara com 16 cirurgias e 35 anos, o problema tá neles, o problema não tá no Neymar.